pessoal, tudo bom? Eu sou o Rodrigo. Tudo bem? Eu sou o Celso. E hoje a gente vai falar de um nó do trânsito que é bem importante e que não está relacionado aos carros. A gente vai falar dos abusos das outras entidades do trânsito que não são motorizadas. Os outros players, aqueles que não estão vestidos ou montados em veículos e que às vezes forçam a barra de maneira complicada. Eu sempre falo nas palestras e tal, sempre digo assim que um dos fatores mais importantes para acontecer um atropelamento, fator contribuinte, nunca é uma coisa só, são Sim, vários. sempre um monte de coisa. Um dos fatores mais importantes nos atropelamentos registrados é o comportamento do pedestre. Sim. E abusa. Então, abusa. Para provocar um acidente não é necessário prática, habilidade, diploma. Qualquer idiota consegue provocar um acidente. O pedestre, inclusive, basta atravessar a rua, a avenida, a rodovia sem olhar para os lados. Né? Não quer dizer que fatalmente vai acontecer, mas é um fator decisivo em muitos casos. E assim, tem calçadas. Ok, tem muitos lugares que não tem calçadas, as pessoas andam na rua. Mas tem lugar que tem calçadas e as pessoas continuam andando na rua. Por exemplo, perto da minha casa, perto do trabalho, sempre você vê... Todo dia a gente vê, né? Se você começar a observar, você vai ver como as pessoas são abusadas nesse sentido. Esperando, e em alguns casos, ok, o condutor tá te vendo. Em outros, não. Tipo uma esquina... Se o cara tá passando muito perto da coisa, ele vai te molhar. Ele vai te molhar, vai te pegar. Né? Se tiver uma poça d'água, é mulher. Pois é, que eu lembrei disso agora. O pessoal indo pra cá, na rodovia do Expresso, né? Descendo na rua pro Expresso não molhar. Mas, sério, era só atravessar um pouquinho mais. Então, um pouquinho mais, tipo, sabe, 10 metros talvez, 15 metros. E quantas situações que tem a faixa de pedestres tá logo ali e o pedestre não vai. Aqui tudo bem, cabe uma diferenciação aqui. Uma coisa é aquela ansiedade, ou a pressa, ou a falta de percepção do risco e somada com preguiça ou com a urgência, mas eu vou perder o ônibus que está parando no tem a distração, que todo mundo Mais a distração, mas às vezes caminhar 10 metros você chega na faixa de pedestre. Sim. E a diferença é muito grande em termos de segurança. Inclusive tem um vício aí, inclusive em materiais educativos no Brasil, ainda hoje se vê isso, chamar a faixa de pedestres de faixa de segurança. Está errado. O nome técnico é faixa de pedestres, e mesmo que o nome popular tenha se popularizado faixa de segurança, é inadequado, não é aconselhável chamar de faixa de segurança, porque dá a ilusão de que... todo mundo está seguro lá. Muitas pessoas são atropeladas na faixa de pedestres. Porque daí o pedestre fez a sua parte, mas algum condutor maluco não fez. Então, calma. Não é para simplesmente se desligar. E essa coisa de, eu confio plenamente, isso às vezes é subliminar, é inconsciente, e isso às vezes é que provoca essa situação do abuso. E você vai ver o pedestre atravessando, tendo a faixa disponível atravessando fora, e se você surpreendendo, tem várias... Até vou pôr o link aqui de uma matéria jornalística, que eu fui entrevistado, e tem uma cena muito engraçada que a repórter chega para a pessoa que está pronto para atravessar. O senhor não está pensando em atravessar aqui, né? E ele já começa a rir, né? E parece que ali é que ele se deu por conta. Isso é uma mistura de distração com falta da percepção do risco. Em alguns momentos, ok, você até está realmente distraído porque você está pensando em outra coisa, mas em alguns momentos é preguiça pura. Né? Então. Ou como outra coisa que acontece também tipo, ciclistas. Eu gosto de ciclistas. Aliás, eu era ciclista antes. Eu só deixei de ser porque eu moro num bairro em Curitiba que é uma montanha e não dá. Fica meio complicado. Eu não consigo chegar no trabalho sem estar suado. Daí inviabilizou. Mas quando eu morava em outros lugares, cidade que era mais plana, eu ia de bicicleta e tal. Sempre tomando cuidado, aquela coisa. Mas acho que foi antes de ontem mesmo, eu estava dentro do ônibus, um ciclista, mas virando todos os carros. Caramba. Tipo, no meio do ônibus, daí depois outro carro, daí depois outro carro. Pô, ele tá pedindo pra ser atropelado também. Você pensa que só vê loucuras assim em cima de moto? Que é nada. Não, o ciclista maluco. Também. Não, o motoqueiro também é a mesma coisa. Claro, é um abuso. Mas como a gente está focado aqui nos não motorizados, uma coisa importantíssima de ser dito é o seguinte: o ciclista, em relação à moto, ele está tão exposto quanto. A velocidade possível de desenvolver é menor, mas em determinadas condições do tráfego urbano, você vê o ciclista nas boas bicicletas e tal, conforme a topografia do terreno, ele pode chegar a 30, 40 km por hora. E tem os malucos que fazem isso.
Cara, isso além, né, da falta de percepção de risco e tal, isso é um abuso, porque é uma pena que bicicleta, embora seja considerada veículo, não tem como fiscalizar, não tem placa nem chassi, que é o jeito que a legislação e tem uma outra questão, mas muitos mereciam ser multados. E tem uma outra questão da bicicleta que é um pouco diferente da moto, porque a moto, o cara no mínimo tá de calça e jaqueta e capacete. Então, na bike não, na bicicleta não. Eu já vi pessoas se arrebentando de bicicleta. Tudo bem, isso faz muitos anos, mas eu já vi o cara cair de cabeça de bicicleta. E ali ficou, né? Se arrebenta mesmo. Não... Pô, tem que ter um pouquinho de consciência, né? Eu queria falar, antes da gente encerrar, que o tempo já está indo também. O tempo ruge. O tempo ruge. Tem uma condição do pedestre que não atravessa na faixa, que quando transportada para a rodovia, na rodovia por conta da velocidade permitida para os veículos, é muito raro ver faixa de pedestre. Aliás, não é adequado. O adequado é a passarela. Bom, às vezes tem a passarela e as pessoas não vão. E aí isso é um problemão. Mas aí é o seguinte, tem essa questão essa mesma coisa de que não percebe o risco, de que é abusado, de que está distraído, enfim, mas tem, que está com preguiça, mas tem muitas questões assim, a distância entre uma passarela e outra é descomunal. E aí, conforme a condição do pedestre, é uma sacanagem você fazer a pessoa caminhar 600 metros para lá, para daí atravessar, para depois mais 600, 700 metros para cá, para chegar onde ela quer chegar. Por outro lado, eu já vi, e assim, é só procurar aí no YouTube que tem as matérias jornalísticas, a pessoa atravessando embaixo da passarela. Isso tem de monte, né? De monte. Então, daí é o caso extremo, não é porque... Não, o cara tá embaixo. Tá embaixo. E aí você deve ter visto isso, isso acontece muito em rodovias concessionadas, as concessionárias de rodovia acabam colocando uma cerca, dividindo as duas pistas, um muro, para evitar isso. Caramba, quem olha... Sério, eu já vi estrangeiros, engenheiros de trânsito chegarem no Brasil e quando vê essas coisas assim, mas... É muita falta assim, de educação, né? O que é isso? É uma coisa meio que inconcebível. Como assim tem pessoas que, tendo a passarela, atravessam embaixo? E tem. Não é pouco, não. Então, assim, você que talvez esteja pensando assim, mas tá, tudo bem, isso nem é uma mensagem para mim, porque eu jamais faria isso. Pois é, mas se você está conduzindo veículos, você está sujeito um belo dia a atropelar um pedestre abusado desses, ter uma colisão com um ciclista abusado desses. Então, isso é um baita de um nó do trânsito. E na medida em que programas como Vida no Trânsito estão olhando e desconstruindo os acidentes para entendê-los, e são elencados os fatores, fica muito evidente do quanto há problemas com abusos por parte mesmo de quem não está nos veículos. Dê sua opinião, participe. Isso aí. Escreva. Beleza? Compartilhe. Adiós. Tchau.